Vamos lá. Então, boa tarde a todos, professora Juliana aqui. Estamos em mais uma aula de matemática e o assunto hoje é função afim, ok? Na semana passada, eu passei para vocês, pedi para vocês estudarem algumas páginas do livro, conceitos de função em geral, né? Então, a função é sempre uma relação matemática estabelecida por uma fórmula, na qual a gente tem sempre uma variável dependente, uma variável independente, e aí, dependendo da situação, a gente tenta descobrir qual é essa fórmula, né, e por aí vai. E também vale ressaltar, tá? Porque não foi o foco da semana passada, vale ressaltar que a função é uma relação entre conjuntos, tá? Porque nós vemos conjuntos lá no primeiro bimestre, né? E toda função é uma relação entre conjuntos, de modo que eu tenho um conjunto que se chama domínio, é o conjunto das variáveis independentes, ou seja, x, e o conjunto de chegada, após aplicar a função, após estabelecer essa relação, o conjunto de chegada é chamado contradomínio, beleza? Que é o conjunto das variáveis dependentes, ou seja, y. Eu saio do x e vou para o y. Eu saio do domínio e vou para o contradomínio. Aí, cada valor de y, que é resultado da aplicação da função, é chamado imagem, beleza? Então, a imagem é o conjunto dos resultados e a imagem está dentro do contradomínio. São conceitos que, na prática, você não precisa ficar definindo qual é o domínio dessa função, qual é o contradomínio, né? Só mais para você entender que a função, qualquer função, é uma relação entre conjuntos, é sempre partindo do domínio até o contradomínio. Bom, eu tenho x, aplico a minha fórmula matemática e chego em y, que é o contradomínio. Dentro do contradomínio está a imagem, que é o resultado do y, propriamente dito, ok? Isso aqui é escrito dessa forma, tá? F, dois pontos, R, setinha R. O que significa isso? É que eu tenho uma função que o domínio é real, o contradomínio também é real, ou seja, é uma função que trabalha com apenas números reais, ok? Que é o caso da nossa função afim, que vem a ser a função afim, porque nós tivemos a ideia geral de função, qualquer função, e agora a gente vai estudar duas funções específicas, a função afim e em seguida a função quadrática, que é a função afim, é uma função real, ou seja, eu trabalho com números reais, né, tanto no conjunto das variáveis independentes, como das dependentes. Tanto x como y são valores reais, ok? Então, vai ser toda função real do tipo f de x igual a ax mais b, ou, como f de x e y é a mesma coisa, eu posso representar y igual a ax mais b, em que a gente chama de coeficiente angular, tá? Ou taxa variável, taxa de variação. O b é o coeficiente linear, ou também chamado de taxa fixa. X é a variável independente e y é a variável dependente, porque o resultado de y, o valor de y, depende de x. Ok? Por que há coeficiente angular? Isso tem a ver com o gráfico, porque essa função, o gráfico dessa função é uma reta, ok? E essa reta, ela forma um ângulo com a horizontal. Então, o coeficiente desse ângulo é o valor de A. Também taxa de variação, tá? Por que o B é coeficiente linear? Também tem a ver com essa reta do gráfico, a gente vai ver aqui no exemplo. E é chamado de taxa fixa. Então, vamos supor, né? Vamos supor, em um determinado exemplo, que eu tenha um plano de celular, um plano de internet. Eu pago R$ 20 fixos, ok? E mais R$ 1 por dia de uso, vamos supor. R$ 1 vai ser a minha taxa de variação, vai ser a minha taxa variável, porque é R$ 1 por dia de utilização. E R$ 20, que é um valor fixo, corresponde ao B. Então, eu teria uma função que seria 1x mais 20. Entendeu? Só para
vocês entenderem um pouquinho dessa história. Aí vamos lá. Só um detalhe, né, antes de prosseguirmos. Se o A for positivo, a função vai ser crescente. Uma função crescente, conforme eu aumento o x, o y também aumenta. Se o A for negativo, a função vai ser decrescente, ela vai diminuir. Conforme eu aumento o y, a função, o resultado vai diminuir. E se o A for zero? Se o A for zero, o que acontece? 0 vezes x fica só b. Aí eu tenho uma função constante, tá? Não varia o valor, vai ser constante. E fica só b. Ok? Então, em termos de gráfico, eu teria um gráfico, 3 possibilidades. Um gráfico crescente, um gráfico decrescente ou um gráfico constante. O gráfico constante não configura necessariamente uma função do primeiro grau, função afim. O nome é só função constante mesmo. Mas a gente também trabalha com essa possibilidade. Ok? Então, eu coloquei aqui exemplo. F de x igual a 2x mais 4. Deixa eu só fechar aqui. F de x igual a 2x mais 4. O que seria F de 1? O que eu tenho dentro do parênteses? F de x. F de 1, eu estou pedindo para você substituir o x por 1. Ok? Então, 2 vezes 1 mais 4. 2 mais 4, 6. Só isso, tá? F de 0. 2 vezes 0, eu vou substituir o x por 0, mais 4. 2 vezes 0 é 0, mais 4, 4. F de menos 3. 2 vezes menos 3, mais 4. Menos 6, né? 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 4, menos 2. E letra D, o zero da função. O que é o zero de uma função? Para qualquer função, tá? Não é para substituir o x por zero. É para igualar a função a zero. Formalmente falando, o que é o zero de uma função? É o valor de x, né? Que zera aquela função. O valor de x que anula o y. Então, não é o x que é zero, é o resultado que tem que ser zero. Às vezes coincidem as duas coisas, tá? Mas não é regra de jeito nenhum, é exceção. Então, o que seria o zero de uma função afim? Eu quero que 2x mais 4 seja igual a zero. Ok? Então, é só você igualar a função a zero. Se eu fizer isso, eu tenho 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2, que vai ser menos 2. O que isso significa? Significa que se eu substituir o x por 2 nessa função, ela vai zerar. Vamos conferir? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Isso tem um significado no gráfico. Vamos entender também. Eu vou aproveitar os cálculos que nós já fizemos para transportá-los para o gráfico. Como? Vamos lá. Como é que eu faço o gráfico de uma função? Eu substituo vários valores de x e vou representando isso no plano cartesiano. Eu tenho um valor de x e chego em um resultado y. Eu tenho x e chego em y. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando o x é 1, o y vai dar 6. Eu não vou representar esse ponto porque eu não tive espaço suficiente aqui para representar até o 6, ok? Mas aqui, olha só. Quando o x é 0, o y dá 4. Quando o x é 0, o y dá 4. Olha só. Quando o x é menos 3, quando eu substituir o x por menos 3, deu menos 2. Então, menos 3 em x, menos 2 em y, ok? Com esses dois pontos, eu já consigo traçar o gráfico. Vou tentar fazer sem ficar tão feio. Eu já consigo traçar o gráfico dessa função, que vai ser crescente, ok? E aí, pontos importantes nesse gráfico. Pontos importantes, né? Para qualquer função, na verdade. Seria onde corta o eixo y e aonde corta o eixo x, ok? Aonde vai cortar, aonde a função vai passar pelo eixo y? Ela sempre vai passar pelo eixo y no valor de b,
Observe que o b é 4. O a dessa função é 2 e o b é 4. Então, ela sempre vai passar pelo eixo y no valor de b. Estou falando da função afim, tá? Não é qualquer função. Uma função afim vai passar pelo eixo y no valor de b. E vai passar pelo eixo x justamente no zero da função. Qual foi o zero dessa função que a gente encontrou aqui? Cadê? Ah, tá aqui, né? Menos 2, ok? Meu gráfico ficou um pouco fora de escala aqui, mas seria aqui no menos 2, tá? No menos 2, no zero da função. Belezinha? Então, é isso. E aí, por que que o A eu chamo de coeficiente angular? Porque o A, ele me diz qual é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Como nós não vimos ainda essas relações trigonométricas, nós veremos em breve, tá? Mas a tangente é a divisão de dois catetos do triângulo retângulo, tá? Mas aqui vamos traduzir esse significado para o gráfico. A gente divide a variação em y pela variação em x. A variação em y, olha só, foi de 0 a 4. 4. A variação em x foi de 0 a menos 2. Só que eu considero distância. Distância vai ser positiva. Então, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, o meu A justamente é 2. Se a reta fosse decrescente, aí seria menos 2, né? Porque quando o A for positivo, a reta é crescente. Quando o A é negativo, decrescente. Ok? Entendido? Então, o que pode aparecer aí para vocês de exercício? Eu posso já ter o gráfico e pedir a função. Aonde ela passar pelo eixo y, eu já sei que é o b. Quando eu peço a função, eu quero o a e o b. Se eu sei o ponto de corte no eixo y, eu já sei o b. Aí fica faltando só o a. Como que eu posso achar o a? Vamos supor que eu tenha o ponto em uma função qualquer. Vamos supor que eu tenha o ponto 1, 3. Significa que quando o x for 1, o y vai dar 3. Você viu lá no gráfico que tem o ponto 1, 3, né? Que quando o x é 1, o y dá 3. Se toda função afim é do tipo ax mais b, então a vezes 1, que é o x, mais o b, tem que ser igual a 3. Aí pode ser que você já conheça o b pelo gráfico, no ponto de corte no eixo y. Você já conhece o b, aí descobre o a montando uma equaçãozinha desse tipo. Ok? Então, para esse cálculo um pouquinho mais detalhado, eu vou passar a página do livro para vocês estudarem, beleza? Aqui eu queria só passar a ideia geral da função afim, que é uma função do tipo ax mais b, beleza? Então, a gente sempre vai trabalhar com esses coeficientes a e b. O b é um coeficiente fixo. Em qualquer situação que eu tenha um valor fixo, vai ser o b, e o valor variável vai ser o a. A função é crescente quando A é positivo, decrescente quando A é negativo, e caso o A seja nulo, então a função constante, certo? F de 1, F de 0, F de menos 3, F de alguma coisa, é só você substituir aquele valor que está sendo solicitado. Zero da função, para qualquer função, né? É quando você iguala a função a zero, vai ser justamente aonde a função corta o eixo x, e ela corta o eixo y no valor de p. Ok? Então, é isso. Vou interromper a gravação, só para a gente finalizar essa explicação rapidinho. E para eu tirar dúvidas que vocês possam ter, tá bom?